Tudo bom, crianças? Sou a professora Verônica, estamos aqui para mais uma aula de matemática. Vamos conversar um pouquinho sobre metade e dobro, tá certo? Mas antes vamos cumprimentar Clisman. Tudo bom, Clisman? Olha ele aqui, deixa eu vir para cá para apontar direitinho para ele. Mais um dia de parceria, né, Clisman? E mais um dia de parceria com a professora Esther. Bom dia, professora Esther. Bom dia, professora Verônica. Bom dia aos estudantes que já estão aqui bem atentos para essa aula de matemática. Vamos embora. Olha aí, criança, a gente vai conversar primeiramente, primeiro pontinho que a gente vai conversar hoje, o conceito de hoje, o primeiro, né, é sobre metade, né? Aí eu coloquei aí para ilustrar a nossa fala, o nosso início de aula, coloquei aí um abacate, né? E ele está dividido ao meio, tá certo? Então, para fazer uma vitamina, por exemplo, eu vou precisar da metade de um abacate. Só que a metade, o que seria a metade? Eu precisaria ter ali a mesma coisa, um único abacate dividido, cortado em partes iguais, tá certo? E como nós estamos tratando de metade, então tem que ser dividido ao meio. Para não ter confusão em casa, o que a gente faz? Mamãe chega lá com os confeitinhos, uns docinhos, aí eu trouxe aqui, olha, né? Já passei um pouquinho para o Clisman, né, Clisman? Aqui uns confeitinhos, né? Mamãe chega com os docinhos lá, aí para não ter briga, o que ela faz? A quantidade de confeito que ela dá, de balas que ela dá para você, ela vai dar também para os seus irmãos, né? Ou para o seu irmão, vamos dizer que são duas crianças que tem em casa, você e seu irmão, já que a gente está falando de metade, né? Então, ela trouxe uma quantidade X, e essa quantidade tem que ser colocada tanto para você, você tem que receber, você vai receber, e seu irmãozinho também vai receber balinhas. Só que para não ter briga, o que mamãe faz? A quantidade que você receber vai dar também para o seu irmãozinho. Então, metade para um, metade para o outro, tá certo? Olha só, numa turma, né, tinha 14 estudantes. 14 estudantes. Deixa eu colocar aqui a filinha. 14 estudantes, né? E essa turma precisou fazer duas equipes de basquete. Aí o que fez? A quantidade de estudantes que iria ficar numa equipe tinha que ser a mesma quantidade de estudantes que iria ficar na outra equipe. Então, a turma foi dividida em duas partes, em dois grupos, né? Nós tivemos a metade de uma turma na equipe A e a outra metade da turma na equipe B. Aí a gente tem aqui a ilustração. Vejam só, nós temos 7 crianças numa equipe e 7 crianças na outra equipe. A quantidade é de 14 na turma de segundo ano. Então, para fazer as duas equipes, eu dividi a turma, metade para um lado da quadra, metade da turma para o outro lado da quadra. Aí nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de um lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 do outro lado da quadra, tá certo? Juntos, vejam que juntos vai totalizar o quantitativo da turma do segundo ano que eu havia dito no início, de 14 crianças, olha. Vamos contar agora eles todos juntos para poder eu provar o que eu estou falando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tá certo? Olha aí. E uma outra situação, vamos tratar de docinhos? Já que a gente vai tratar de docinhos, eu trouxe aqui, olha, as balinhas que eu havia dito, né? Só que aí na ilustração fala de cupcakes. Só que a professora Verônica não trouxe cupcakes. A professora Verônica trouxe outro docinho, que foram as balinhas. E são 24 balas que foram colocadas aí nessa situação, para serem colocadas, esses cupcakes, esses docinhos colocados
numa prateleira da estante, que está aqui na ilustração, e na outra prateleira. São duas prateleiras para distribuir esses cupcakes, tá certo? Na última prateleira não pode colocar, porque já está ocupada com caixas. Né? São 24. Aí o que eu vou fazer? Olha, vamos lá, recordar a sequência numérica. Vamos contar de 3 em 3. 3, 6. Deixa eu derramar aqui. 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, certinho aqui, ó. 24. 24. Vamos supor que sejam cupcakes, tá certo? E a gente tem que distribuir esses cupcakes em duas prateleiras. Olha as prateleiras aqui. Então, a mesma quantidade que eu colocar numa prateleira, eu vou ter que colocar na outra prateleira, né? O total é esse, mas tem que ser separado em partes iguais. Lembra da história da mamãe de vocês? Não pode ter briga, então quanto mamãe dá para um, tem que dar para outra. A mesma coisa as prateleiras, para a gente poder colocar metade em uma prateleira e metade na outra. Então, o que eu coloco numa prateleira, eu coloco na outra. O que eu coloco em uma, coloco na outra. E assim, ó, vou distribuindo numa prateleira, na outra. A mesma coisa que eu coloco numa, coloco na outra. E assim a gente vai, ó, colocando igualmente. Olha aí, eu vou distribuindo nas prateleiras, nas duas prateleiras, a mesma quantidade. Tá certo? E eu acho que eu contei errado aqui. Deixa eu ver aqui. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Aí aqui, ó. Mais um para cá, 12. Mais um para cá, 12. E aí eu tenho a quantidade separada nas duas prateleiras. Então, quantos cupcakes em cada prateleira? 12 cupcakes em cada prateleira. Tá certo? Então, metade numa prateleira, metade na outra. Vejam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E eu juntando tudo dá 24. Assim, ó, metade em uma prateleira, metade na outra. Ó, juntando tudo vai dar 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Viram? Então, 12 numa prateleira e 12 na outra. Ok? Guardando aqui as balinhas, vamos seguir aqui. Olha aí. Então, o que seria metade? Porção igual, foco aí na tela para que vocês leiam comigo em casa. Porção igual a uma outra, obtida pela divisão de um todo. O todo aqui do cupcake eram 24, tá certo? Então, porção igual. Eu tive ali duas porções iguais, a mesma quantidade de um lado, a mesma quantidade do outro. Então, esse seria o conceito de metade. Lembre-se sempre, metade é aquilo que mamãe procura fazer para não ter briga entre você e seu irmão, tá certo? Olha aí, vamos agora conversar um pouquinho sobre dobro. Olha aí, dobro, a gente o que pode fazer? Dobro para a gente ter a ideia de que aquela quantidade que eu tinha inicial, então eu vou repetir aquela mesma quantidade para poder dobrar o valor total, tá certo? Nesse joguinho aí, o que eu faria? Eu jogaria o dado, deu 1 aqui, qual seria o dobro de 1? Seria esse 1 mais 1, né? Eu dobraria esse valor, 1 aqui e 1 aqui. Então, seria repetir o mesmo valor duas vezes. Aí, o que eu vou esconder ali? Qual seria o número? Eu esconderia o número 2. Olha aqui, eu escondi o número 2, né? Porque o dobro do que caiu aqui no dado é justamente 2. Aí eu jogaria de novo, ó, 5. Qual seria o dobro de 5? O que eu vou esconder ali? Qual é o valor? Seria 2, 4, 6, 8, 10 ou 12. Né? Seria dobrar essa mesma quantidade. 5 aqui e 5 novamente aqui.
5 com 5, cálculo mental, professor Esther, rapidinho. 10. 10, perfeito, professor Esther. Então, eu escondo aqui, ó, o 10, tá certo? Então, dobrar é repetir o mesmo valor 2 vezes, tá certo? Olha aí, foco aí na tela para a gente poder compreender melhor. Quantidade ou medida que equivale 2 vezes a uma outra. Duplo, dobro, tá certo? Olha aí, vamos fazer uma revisãozinha básica. Então, metade, separar 2 para 2, separar para 2, ou dividir em 2, tá certo? Então, mamãe faz isso, procura sempre lembrar que metade é o que mamãe procura fazer para não ter confusão. O que ela dá para um, ela dá para o outro. Se ela deu 3 para um, ela vai dar 3 para o outro. Então, metade para um, metade para o outro, tá certo? Dobro, foco aí na tela novamente para a gente ler aí. Dobro, repetir o mesmo valor ou a mesma quantidade, tá certo? Então, como dava aqui no dado? Dava um valor X, por exemplo, dava 6. O dobro seria repetir esse mesmo valor. 6 com mais 6, tá certo? Aí daria 12, daria o dobro. Então, naquele joguinho lá do dado, eu iria esconder qual valor? Eu iria esconder o 12, tá certo? Que eu, inclusive, coloquei lá, ó, repetindo aqui, voltando aqui, eu coloquei os valores do dado, mas eu coloquei em dobro, né? Aqui seria o dobro de 1, o dado, colocando aqui, ó, o dobro de 1. Aqui o dobro de quem? Do dado, o dobro de 2. Seria 2 duas vezes, que dá 4. O dobro de quem aqui no dado? No dado, seria o dobro de 3, né? 3 e 3, 6. Aqui seria o dobro de quem no dado? O dobro de 4, tá certo? 4 e 4, 8. Então, só coloquei aqui os números que são o dobro dos valores que nós encontramos no dado, tá certo? Aqui, 10, seria o dobro de quem no dado? O dobro de 5, que a gente pegou aqui no jogo, tá certo? E o 12, o dobro justamente de 6. 6 e 6, repetir o mesmo valor 2 vezes, tá certo? Aí a gente volta lá para a revisão, né? E eu trago aqui o desafio para vocês. Aí vocês vão precisar pegar papel, né? Ou caderno, lapisinho lá para anotar o desafio. E vocês podem, depois que fizerem os desafios que a gente coloca aqui, colocar lá hashtag lá nas redes sociais, postar a foto e colocar hashtag Educa Recife, tá certo? Porque aí a gente consegue encontrar as atividades que vocês fizerem, os desafios que a gente propõe aqui para vocês. Registrar no caderno situações de metade e dobro que vocês encontram no dia a dia de vocês. Pode ser algum evento que aconteça na casa de vocês, que a mamãe traga docinhos, como eu falei, por exemplo, ou que ela compre alguma coisa, né? E precisa colocar a mesma quantidade para um, a mesma quantidade para outro, né? A situação de metade, ou então a situação de dobro, né? Que vocês podem pensar assim, mamãe comprou 2 fardos, por exemplo, de refrigerante. Os fardos são aqueles pacotes plásticos que tem as garrafas PET de refrigerante. Então, ela comprou 2 fardos, então nós temos ali o dobro, a quantidade dobrada de refrigerante por conta dos fardos, os 2 fardos que ela comprou, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Tirem foto para os professores o template, o uso do template, tá certo? Podem usar e modificar o template. Tirem a foto do desafio, postem nas redes sociais, hashtag Educa Recife, que a gente encontra. Beijos, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Até segunda-feira.